E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da comunidade da Python Brasil. Eu sou o Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python, e no vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo juntos um projeto que é muito interativo, que eu garanto que vai resolver um dos problemas que muita gente tem por aqui, que é no quesito de organizar as pastas do nosso computador. E eu garanto que você também sofre com esse problema que eu tenho. Chega um certo momento, o seu computador acaba ficando uma tremenda bagunça, principalmente na sua área de trabalho. E sendo bem sincero, isso acaba me incomodando muito, principalmente quando eu estou procurando aquele arquivo que eu mais precisava naquele momento. E no tutorial de hoje nós vamos desenvolver um projeto muito interativo, voltado para resolver esse tipo de problema. Então, bora pro código. Já estou com o meu VS Code aberto, não tem nada criado, como você pode ver, e a gente vai começar a estruturar esse projeto do absoluto zero. Então vamos lá. Eu vou começar aqui criando um arquivo chamado main.py, que é a partir dele que a gente começar a fazer as alterações. Perfeito. E aqui a gente já vai começar a utilizar algumas das bibliotecas mais conhecidas para a gente começar a fazer nossas funções. Então vamos lá. Primeira importação: import os, import shuttle. Essas duas bibliotecas aqui, elas são uma das mais conhecidas. Note que eu não fiz nenhum pipstall, porque essas bibliotecas elas são padrões do Python, então ela já é nativa. O shuttle ela é muito utilizada para a gente fazer alterações em diretórios, como por exemplo, fazer essas operações úteis de criar arquivos, mover arquivos, e a do OS para manipulações de diretórios propriamente dita. Então, a gente vai estar utilizando essas duas como principais na base do nosso projeto. E bom, vamos lá. Então, vou fazer um comentário aqui do passo a passo que a gente precisa ter para a gente começar a criar o nosso projeto. Então, o objetivo final dele nada mais é do que mover arquivos. Então, a gente precisa organizar arquivos. E ali você viu que a gente vai ter duas opções: a mover arquivos a partir da data, data de criação, e mover os arquivos a partir da extensão dele. Então, vai ser tipo ponto .png, ponto .jpeg, tudo isso daí são imagens, então eu quero mover para uma pasta de imagens. E a outra de vídeos, .mp4, .mkv, .mov também. Então, isso daí são tudo extensões de vídeos e eu quero mover para uma pasta chamada vídeos. E por aí vai. Então, a gente tem um passo a passo, uma receita de bolo que a gente precisa seguir no nosso código. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa mapear, mapear as extensões. Deixa eu ver se está. Acho que assim vai ficar melhor para visualização. Então, vamos lá. Mapear as extensões dos arquivos. Como que eu mapeio essa extensão desse arquivo aí? Eu posso criar uma função para isso. Então, eu vou criar uma função aqui, ó. Def create default extensions map. Perfeito. Ela é uma função que não vai receber nada. A gente não vai receber nada nela, não recebe nenhum argumento. E a gente vai fazer um return. Então, eu vou simplesmente fazer um return. E o que eu vou retornar? Eu quero retornar um dicionário. E desse dicionário eu quero passar alguns parâmetros, como por exemplo, imagem, imagens, e aqui essa imagem vai ser uma array, e aqui eu vou fazer também para outros tipos de arquivos que eu quero. Posso até copiar e colar. Então, a segunda vai ser vídeos, com V maiúsculo, né? Vai ficar bonito assim. Imagens, vídeos. O próximo aqui vai ser documents, com D maiúsculo. O próximo que eu quero, music também. Então, é uma pasta de músicas, arquivos de extensões músicas. Arquivos, archives, code, né? Que pode ser arquivos.py, essas coisas, porque eu trabalho muito com extensões de arquivos. E vou colocar aqui por último, others. Others aqui são outros tipos de extensões. Então, vamos lá. Ponto imagens. O que eu posso retornar aqui como ponto imagem? Então, o que é extensão de imagem? Ponto .jpg. Essas aqui são as conhecidas que eu conheço. Ponto .png. Ponto .jpeg também. JPEG. Ponto .gif, também é uma imagem. Bom, por enquanto é isso mesmo. Vamos lá. Agora para vídeo. Vídeo o que tem de extensão? Ponto MP4. Tem ponto MKV. MKV. Ponto MOV também. São extensões de arquivos vídeo. Ponto FLV, que são extensões antigas até, mas que ainda assim acaba sendo utilizado. Documentos. O que tem de documento aí de extensão? Ponto PDF. Ponto. Deixa eu ver o que? Ponto doc. Ponto doc. O que mais tem de extensão? Ponto XLSX.
.docs no caso também, docs também, arquivo extensão, .txt, que mais vai ter aqui? .ppt, que são arquivo de apresentações, .pptx, é a mesma coisa, e também .xls, vírgula, opa, que é uma vírgula. Vamos ver outro tipo de extensão, mais uma aqui, xlsx, eu acho que essas mais conhecidas, music, mesma coisa, music eu só me conheço, no caso, .mp3, vamos ver outra aqui, .wav também, o WAV, que são extensões de músicas, eu acho que essas aqui são as mais conhecidas, .zip, aqui tipo de arquivos, aqui vai ser .zip, é um tipo de arquivo, .rar, tô colocando as mais conhecidas aqui, que eu sei que no meu computador sempre vai ter, .7z, 7z, eu também trabalho muito com 7z, e .html, né, .html também são arquivos. De code, no caso esse HTML eu vou meter aqui em code, vamos lá, code, .py, óbvio, .py, .html, .js, vai que aparece algum JS aí perdido que eu baixo, e .css. Acho que essas daqui são as mais padrões que tem. O others eu vou deixar vazio, porque provavelmente quando surgir alguma que não tenha, eu quero que ele transfira para uma pasta chamada others. Então aqui é o nome da pasta que vai ficar. Então perfeito, a gente já fez o mapeamento. Essa é a primeira etapa do nosso projeto. A gente tem que mapear quais são os tipos de extensões que o nosso computador vai ter. Então eu coloquei alguns aqui mais conhecidos que eu sei que no meu PC sempre vai ter esse tipo de arquivo. Você coloca o que mais convém no seu computador. E bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo desse cara, a gente vai ter que, por exemplo, pegar uma pasta, a gente vai ter que encontrar o nome de uma pasta apropriada para a extensão do arquivo. Então a gente vai ter que percorrer esse retorno que está dando aí nesse create e vai ter que retornar para a gente. Então a gente pode criar uma função para isso. Vamos aqui, ó, encontrar o nome da pasta apropriada para a extensão, do arquivo. Então perfeito. Aqui ela vai ser só uma funçãozinha que eu vou fazer get, eu posso até fazer melhor, get folder, vamos lá, folder for extensions. E aqui eu posso receber dois parâmetros, extension e extension map. Que essa extension map eu vou utilizar ela para mapeação dos itens. Então vamos lá, eu posso fazer um for folder, extensions in extensions map .itens. Vou abrir e fechar parênteses. E aqui, como é um for, eu vou percorrer todo esse cara, tudo que tiver dentro desse cara aí. Então eu posso simplesmente fazer um if. Se a extensão do meu arquivo que estiver em extensions, o que eu quero fazer? Eu quero retornar a própria pasta. Então eu vou retornar o folder. Esse cara aqui. Eu quero fazer o retorno. Perfeito. Na prática, você vai ver como que esse cara aqui ele vai funcionar muito bem. E agora, por fim, se caso ele não encontrar nada, eu tenho que retornar alguma coisa. Então, eu posso dar um return others. Eu vou retornar others. Se caso não tiver nada, não encontrou. Perfeito. A gente já está fazendo, já está estruturando o nosso projeto. Primeiro, a gente mapeou. Depois, a gente fez uma função para percorrer todo esse mapa, todo esse cara. Se caso não encontrou nenhuma dessas extensões do arquivo que a gente selecionou, da pasta que a gente selecionou, ele vai simplesmente jogar para essa pasta folder. Próximo passo daqui do nosso projeto, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mover os arquivos para a pasta apropriada. Então, a gente tem que criar uma função para isso. A gente pode criar uma função para isso. Bom, e basicamente eu vou criar cada função dessa daqui porque eu realmente quero reutilizar ela depois, como por exemplo dentro do for, para mim evitar de ficar criando muito código repetitivo. Eu estou criando uma função específica para isso. Então vamos lá, move, underline, colocar aqui, ó, mover o arquivo para a pasta apropriada.
Beleza. Def move underline file. E aqui eu preciso receber alguns parâmetros. Para mim fazer a movimentação, para mim mover o arquivo, vamos supor que eu estou dentro da pasta de downloads. E lá tem um arquivo chamado imagem.png. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que receber o path, o caminho da minha pasta, o nome do meu arquivo e o diretório que eu estou atual. Porque aí a partir disso eu vou conseguir fazer a movimentação desse cara completo. Eu vou te mostrar aqui na prática como vai funcionar em código. Então, primeiro de tudo, vai ser um file, underline path. Próximo, vai ser o folder, underline name. E o próximo vai ser o diretório. Directory. Ótimo. E aqui eu vou fazer o quê? Folder. Vai ser folder path. Folder path vai ser o quê? Eu preciso atribuir a uma função específica que vai ser a mapeação desses elementos. Então vamos lá. Folder path eu posso simplesmente criar um diretório dele. Então o que eu vou fazer? os.path.join. O que esse cara está fazendo? A gente já está utilizando as bibliotecas que a gente importou. Até o presente momento a gente não tinha utilizado nenhuma, mas agora a gente vai utilizar a biblioteca do OS. O que essa funçãozinha em específica vai fazer? O os.path.join ele vai unificar duas strings. Ou seja, então eu vou passar duas strings aqui. O diretório raiz, que é o directory, que é essa parâmetro que eu estou passando, e depois eu vou passar o folder name. Então ele vai unificar duas strings para transformar em em uma única string de diretório dentro do computador. É isso que ele faz. E ele mapeia, ele consegue identificar e já localizar para a gente onde que está esse diretório. Então ele criou um diretório para mim. Então vamos lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou propriamente dita criar esse diretório. mkdirs. Beleza. Folder path. E eu posso colocar aqui um outro parâmetro de existing ok true. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Ó, eu mapeei, eu verifiquei qual que era, eu criei na verdade o diretório, o path do diretório, e depois nessa funçãozinha eu só criei esse diretório. Então eu criei a string do diretório e agora eu criei o propriamente dita o diretório. E aí eu passei uma funçãozinha aqui, ó, existing ok. Essa existing ok vai falar assim, ó, cria esse cara aqui se caso ela não existir, ela tem que existir. Então, perfeito. Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar agora um novo caminho, um new path. New path é igual. E agora sim a gente vai utilizar a shoot shoot.move. E o que eu vou fazer aqui agora? Agora você já deve estar identificando. Eu vou mover esse cara. Então eu vou mover file path, vírgula, folder path. Então, é file path. Eu peguei o file path, é isso daqui mesmo. E depois o folder path. Então eu vou pegar esse arquivo, o arquivo que eu estou passando, e vou mover para minha pasta nova que eu criei. E agora eu posso fazer um print, só para a gente dar uma log aqui, ó. Moved. E eu passo aqui, ó. Moved. Eu passo uma f-string. os.path ponto base. Opa, é os. os.base ponto base name. E aqui eu vou colocar file path. E eu vou colocar aqui, ó, to. E eu posso simplesmente copiar esse file path aqui, ó. Folder directory, no caso. Esse folder path. Então aqui é só uma log. O que eu vou falar? Eu vou falar assim, ó, que esse arquivo, ele estava na origem tal e foi movido para essa pasta tal agora, nova. E agora eu posso retornar. E eu vou fazer o return new path, beleza? Porque aqui o que eu fiz foi só mover o arquivo, criei um diretório novo e movi o arquivo. Então é uma única função que vai fazer esse cara para mim, independente do parâmetro que eu passar aqui para ele. Perfeito. Feito isso, agora a gente vai ter que organizar esse cara, vai ter que organizar por extensão. Então, pensa no seguinte, a gente criou o default extension, a gente criou o cara que vai pegar essas extensões e a gente fez a função que vai mover e agora a gente vai ter que pegar o cara que vai fazer a cola, vai unificar um com o outro. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, organizar os arquivos no diretório
por tipo de extensão. Vamos lá. Def organize by extension. Organize by extension. Perfeito. E aqui eu vou passar um parâmetro aqui no caso, que é o meu directory. Perfeito. Directory. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma função, eu vou pegar uma variável no caso, chamada extensions. Extensions underline map. E extension map, eu vou create the full extension map, que no caso é a minha função aqui dentro. Então, a única coisa que eu fiz agora, esse cara tá recebendo esses parâmetros aqui. Agora esse cara virou esse maluco aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for file name in os.listdir. Já explico o que esse cara vai fazer. E aqui eu vou passar o directory. Bom, o que esse listdir faz? Quando eu utilizo essa função do listdir, eu vou pegar todos os arquivos que está dentro desse diretório aqui. Eu vou pegar literalmente todos os arquivos dele. E agora eu tenho uma variável contendo cada um desses arquivos. Como eu estou em um for, esse cara vai me retornar uma lista. Então, retornando uma lista, eu posso até passar o mouse em cima e ele fala ali, ó, ele vai retornar uma lista pra gente, ó, uma lista de strings contendo o nome dos arquivos. E agora eu já tenho o nome desse arquivo. O que eu vou precisar fazer agora que eu já tenho esse arquivo aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, file path vai ser igual os.path.join, a mesma coisa que a gente fez anteriormente ali, .join, e aqui eu vou passar o quê? O meu diretório, vírgula, o file name, beleza, e agora eu já tenho um nome de um diretório aqui padrão para mim. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, se os.path.isFile, se caso esse cara for um arquivo, isFile, e aqui eu vou passar o meu file path, aqui ele vai me retornar um verdadeiro ou um falso. O que eu vou fazer? Extension é igual os.path.split text. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu file name. No caso, ele vai me retornar o arquivo completo. No caso, o nome do arquivo completo. Imagina o nome de um arquivo chamado imagem.png. Ele vai pegar para mim aqui e eu vou fazer o split desse cara. Eu vou fazer o split do nome com a extensão. E agora eu vou querer pegar o segundo item da minha lista. No caso, ele vai me retornar uma lista. Então, o imagem vai ser o primeiro item da lista, ou caso, o índice 0. E o ponto .png vai ser o segundo item, o item da lista. No caso, o índice 1, porque listas são são todas como começa do zero, né? E aqui que eu vou fazer? Eu só vou fazer uma tratativa, .lower. Essa tratativa, eu estou fazendo o seguinte, eu vou pegar o valor que eu recebi desse cara e vou deixar ela tudo em caixa minúscula. Por quê? Imagina só, se eu colocar aqui uma imagem .png com ela maiúscula, isso pode ser que dá certo, o nosso computador entende isso daí, mas o nosso código ele não entenderia, então a gente está deixando ele um pouco mais inteligente, digamos assim. E agora a gente já tem a extensão do nosso arquivo, então ele vai retornar aqui para mim ou um .xls ou um .png, dependendo da pasta que você coloca lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, folder name é igual get folder name extension. E aqui você já imagina o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara, eu vou passar a extensão e o extension map. Então eu vou passar aqui, ó, o extension e o meu extension map, a minha lista de extensões, que é esse cara aqui. Perfeito. E agora eu já tenho o meu folder name. O que eu vou fazer? Agora que eu já tenho o meu folder name, eu posso literalmente fazer a movimentação desse cara. Move file. Eu vou pegar o que? O meu file path. Aqui ele vai receber 3 parâmetros. Eu vou pegar o meu file path. Opa. File underline file path. O meu segundo item vai ser o meu folder name, que eu preciso do nome da minha pasta. Folder name. E agora eu vou pegar a minha própria extension. Então, eu vou pegar aqui, no caso, o meu diretório, né? Eu preciso passar o meu diretório. Directory. Ok.
e eu vou passar o meu directory. Feito isso, agora o nosso arquivo, a gente já tem uma função que faz o quê? Vai coletar as extensões, vai pegar a pasta padrão do nosso computador e, posteriormente, feito isso, ele vai fazer a movimentação baseada no tipo. E aí, como o nosso sistema ele possui dois tipos de integração. No caso, ele vai fazer a organização através da extensão do arquivo, mas também a gente vai fazer a organização a partir da data. Então ele vai organizar os arquivos no diretório por data de criação. Ou seja, ele vai pegar a data de criação do arquivo e vai fazer a movimentação colocando em uma pasta específica. Então, nosso sistema vai ter essa funcionalidade. Eu vou colocar aqui, ó, organizar os arquivos no diretório por data de criação. Essa é a outra funcionalidade do nosso sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó, def organize by organize by date. Então, vamos colocar aqui um organize by date. Eu vou passar o quê? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, basicamente, eu vou fazer com outro cara ali, ó. Então, posso simplesmente copiar esse cara, colar aqui. Então, eu copiei esse maluco que estava aqui, essa função, e colei. Eu vou fazer só algumas modificações. Como, por exemplo, eu vou fazer isso, eu vou listar todos os arquivos, eu vou pegar o file, eu vou fazer a unificação do diretório com o file name, eu vou verificar se esse arquivo existe, e se ele existir, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que alterar esse cara aqui, ó. Em vez de ser por extensão, eu vou created at. Ok. E o que eu vou pegar agora para mim fazer? Eu vou ter que fazer importação de uma biblioteca que creio que você deve conhecer, que é a datetime. Eu vou usufruir dela para mim fazer a conversão dessas datas. Import datetime. Ótimo. Feito isso, create at. O que eu vou fazer? Eu posso pegar uma da função do datetime, e essa função do datetime vai ser from timestamp, esse cara, os ponto, e a mesma coisa, ponto path, só que aqui eu vou pegar uma funcionalidade nova, que é a get ctime. Essa funcionalidade ele vai lá dentro dos metadata dentro do seu arquivo, ele consegue coletar, por exemplo, a data de criação, quando esse arquivo foi criado, quando esse arquivo existiu. Essa biblioteca do OS ela é muito poderosa, viu? Isso daqui a gente está explorando a superficial dela, tem muita coisa que dá para fazer. E o que eu quero pegar? Eu quero pegar do nosso file path, que a gente já tem o arquivo, o endereço desse arquivo no nosso computador. Feito isso, eu já tenho aqui o create at. Feito o create at, o que eu posso fazer agora? Esse folder name vai ser o quê? Create at ponto strtime strftime, esse cara aqui. E aqui eu vou passar, por exemplo, o nome do meu arquivo. Eu vou deixar dessa forma, porque eu quero que ela representa como ano, mês e dia. Eu poderia alterar essa ordem, mas eu vou deixar dessa forma. Então, eu vou fazer a movimentação. O file path, folder name e o diretório. E agora a gente vai ter uma funcionalidade que organiza a partir da extensão, e uma outra funcionalidade que organiza a partir da data de criação do nosso arquivo. E agora a gente pode ter uma função principal, que é a função que move as coisas. Vamos lá. A função é como se fosse o nosso menu, main. E dessa função main, o que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, usufruir de alguma biblioteca interativa que seleciona, por exemplo, qual que é a pasta, né? Sem a gente precisar informar aqui, e é isso que a gente vai fazer. Eu posso utilizar, por exemplo, uma biblioteca chamada Biblioteca do Tkinter. A biblioteca do Tkinter ela é muito utilizada para estar criando interfaces em Python. Inclusive, a gente tem uma playlist aqui ensinando a criar interfaces interativas utilizando o Tkinter. Então, a gente vai importar o TK e o file diálogo. Esse file diálogo é aquela caixinha, quando você inicia o sistema, aquela caixinha que você consegue selecionar o path do sistema. E aí já provisiona questões de erros. Então, vamos lá. Root é igual TK. O intuito aqui não é se aprofundar tanto no TK, até porque a gente já tem uma playlist sobre isso. Eu vou só passar aqui qual que é a funcionalidade que a gente vai utilizar. É withdraw. E aqui eu vou pegar directory é igual file diálogo ponto askdir title
selecione um diretório. Esse cara aqui mesmo, askdir, que eu vou utilizar. E aí eu vou colocar aqui, ó, if, é só uma validação que eu vou colocar aqui no meio. Se caso não existir esse diretório, o que eu posso fazer? Eu posso printar. O diretório selecionado não existe. Pronto. E aqui eu posso dar um return. Ótimo. E o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso deixar como um while true. Esse while true nada mais é do que aquele while que vai ficar mostrando o nosso... que vai mostrar o nosso, no nosso terminal o nosso menu suspenso. Então vamos lá. Eu posso aqui colocar um /n para mim pular uma linha toda vez. E aqui vai ser o nome do nosso arquivo. File Organizer. E eu coloco aqui, ó, choose an option. Escolha uma opção. Bom, eu posso colocar aqui algumas opções. Eu já tenho pronto para não consumir muito do tempo. Eu vou utilizar aqui termos de escolha. Então vou colocar aqui, ó, opção 1, 2, 3. Essa daqui é só o menuzinho suspenso. E o que eu vou fazer aqui então? Aqui é a função número 1, que é organizar por tipo, organizar por data e a opção de sair. E depois eu vou ter uma variável que eu vou selecionar do 1 ao 3. E se caso for 1, eu vou organizar por extensão. Se caso for 2, eu vou organizar por texto. E pronto. Nosso sistema agora já está basicamente feito. O que eu vou fazer é só fazer a inicialização dele. Então vamos lá, fmain. Eu vou rodar nosso projeto aqui. Vamos ver se ele vai rodar de primeira. Eu já estou com minha área de trabalho bem bagunçada, para falar a verdade, e eu preciso organizar esse cara. Vamos lá. Deixa eu só desativar. Desactivate. Pronto. Já desativei o meu Anaconda. Eu vou dar um Python main no meu terminal. Vamos lá. Ó, feito isso, ele já abriu aqui a minha caixa de diálogo, que no caso é aquele askdir. E agora eu vou selecionar uma pasta. Como eu vou selecionar a pasta de desktop? Lembrando, olha como estava bagunçado. Aqui não vai mostrar, mas estava muito bagunçado aqui a minha pasta do diretório. Vou selecionar, file diálogo, vamos lá. Eu vou organizar por tipo de arquivo primeiro. Ótimo. E ele já mostrou para mim, ó, arquivo movido, YouTube tkinter.py foi movido para pasta de code, others. Perfeito. Eu posso simplesmente agora lá ver, olha só, nossa área de trabalho já ficou totalmente organizada, cara. Ficou, mano, maravilhosa. A grosso modo, o nosso projeto ele já está pronto. Você viu ali, notou que, pô, em poucas linhas de código, a gente consegue ter um projeto totalmente funcional. E você já saiu aprendendo aqui sobre essas bibliotecas. Então, esse projeto vai estar totalmente no nosso GitHub, então vai estar na descrição aqui desse vídeo do YouTube. Peço para você que, se tivesse gostado desse vídeo, deixa um comentário positivo, dá aquele joinha aqui, já se inscreve também no canal, porque a gente quer montar uma playlist voltada apenas para automações, ou seja, automatizando tudo. Então, perfeito. Te vejo na próxima aula e até mais.